Paz seja com todos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe função mais nobre. Não existe emprego mais espetacular. Não existe nenhuma função humana que possa ser comparada ao do mensageiro da palavra de Deus. A Bíblia registra quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam o Evangelho da paz. E é claro que eu fico muitíssimo honrado de ocupar essa tribuna. E Deus trouxe à minha lembrança coisas assustadoras, coisas tenebrosas sobre a teologia do inferno. A Bíblia registra que o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e para os seguidores dele. Quando ele derrubou os anjos do céu com as filosofias dele, quando ele achou que podia tomar parte da autoridade de Deus para si, se elevando e sendo semelhante a Deus, ele nem quis ser maior que Deus, ele viu, na verdade, Deus tinha um projeto maravilhoso que um dia eu vou explanar com detalhes para vocês, porque é um negócio esplendoroso. Quando Deus, se você tivesse um filho que vai casar, e sabendo das dificuldades econômicas, as responsabilidades que um casamento traz, a primeira coisa que você vai querer livrar o seu filho, o que é? Qual despesa que você tiraria da vida do seu filho? O aluguel. O aluguel, se ele vai morar numa casa alugada, ele a qualquer momento pode ficar sem casa. Ele perde o emprego, ele tem qualquer percalço da vida que atinja ele. Então a primeira coisa que você faz, se você tiver um filho que vai casar, é planejar um lugar para que ele se sinta seguro, que a esposa dele se sinta protegida e os filhos dele recebam segurança. Mas se você é uma pessoa pobre que tem um terreninho lá no Jardim Periperi, no Corocoró, sei lá, num bairro qualquer aí de qualquer... O que você faz? Para que ele não se submeta ao aluguel, você pega e faz um puxadinho no fundo da sua casa, 2 cômodozinhos, e ele começa a vida. Pelo menos ele tem como transformar o que ele ganha em bem-estar para a sua família, sem estar tendo aquela despesa constante de aluguel. Mas se você for uma pessoa de classe média, você compra um terreninho num bairro melhorzinho, faz uma casinha boa para ele, com a ajuda dele, dos amigos, faz em mutirão, e ele já vai morar num lugar melhorzinho, com uma garagem. Ele pode, ao invés de aluguel, ele faz uma prestaçãozinha e compra um carrinho, ele já tem uma vida melhorzinha. Se você for mais rico, você já vai para o Jardim França, ou quem sabe para o Morumbi, para o Alphaville, compra um apartamento grande e dá para ele, ou compra um terreno bom, e você é um cara rico, você pode despender 8, 10, 12 milhões e dar uma casa boa para ele no Alphaville. E aí ele chama nós para fazer culto lá, né? Igual nós fizemos culto na temporada na casa do nosso AP. E se você fosse o Bill Gates, aí você compra uma ilha no Pacífico, faz um aeroporto, dá um jato, um iate, todo o conforto que ele precisa. Por quê? Porque você
pode. Amém? Agora, o nosso Deus, quando resolveu ter filhos, Ele planejou um lugar para eles também. E eu achava muito bonito, porque eu conhecia, quando era meninão, eu conhecia as galáxias próximas, né? E a gente achava bonito aquilo. E quando eu li que o diabo começou a criação de Deus e queria ser no mundo material o que Deus era no mundo espiritual, eu achei até que ele era inteligente, porque ele começou uma situação, ele não sabia que Deus tinha um projeto, que não posso nem contar para você qual é o projeto final que Deus tem para esse mundo material. Mas eu achava até, a ciência dizia que o universo tinha 14 bilhões de anos, eu achava uma infinidade de tempo. É muito tempo. Mas posteriormente eu fui descobrindo e cheguei à conclusão que o universo está próximo do 1 trilhão de anos. Está no mínimo 960 bilhões de anos de existência, para que dê tempo de nascer a quantidade de estrelas que tem. Diz que tem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias. É muita areia, é muita estrela. Só na nossa galáxia tem 250 bilhões. E ela não é considerada as maiores, não. Próximo de nós tem uma galáxia que é 5 vezes maior. Tem 1 trilhão e 250 bilhões de estrelas. E fazem parte daquilo que é chamado de grupo local. Grupo local de galáxias. Você imaginou? São 4 galáxias. Que participam do grupo maior, que são 16. Que participam do grupo maior, que são 120. Sabe onde vai parar? Passa, segundo a astronomia moderna, passa de 1 bilhão e 250 milhões de galáxias, tendo cada uma delas, na média, 200 bilhões de estrelas. Esta é a casa que Deus fez para nós. Quando o diabo se rebela contra Deus, ele almeja o governo de tudo isto. Ele deseja governar, porque você há de convir que, se vocês viram fotos das galáxias, das espirais, dos cometas, da quantidade de... É lindo demais. Se vocês já viram, se não viram, pega aí no seu celular, coloca ali James Webb ou Hubble, você vai ver a quantidade de estrelas e etc. Agora, quando o diabo se rebela, Deus cria um destino pela desobediência dele. Esse destino, pela desobediência, por agir contra a vontade de Deus, se chama inferno. E quando Deus, depois de 960 bilhões de anos, começa, tem um divisor de águas, que é a parte da criação, que é a parte material, e agora entra na fase dos filhos. Ele cria o homem, que é a motivação da criação. Não existia mundo material. O mundo material é porque o homem haveria de ser feito de matéria, e esta matéria haveria de evoluir, até que nós assumamos a parte em que somos filhos de Deus. E vamos, aí sim, aí não é o diabo aqui, aí é Deus que concedeu o governo das galáxias para os seus filhos. Mas uma parte da humanidade se rebela contra Deus, logo no começo, e aceita a sugestão do diabo de que Deus é mentiroso. E é lógico que Deus não suporta isso. Deus não suporta esse tipo de rebelião. E a rebelião humana, dentre as duas cadeias de comando que existe uma cadeia de comando divina.
Quando o homem erra, ele troca de cadeia de comando. Ele aceita a sugestão do diabo de que Deus é mentiroso. E é claro que Deus não vai suportar isso. E ele troca. E tudo que Deus entregou para o homem, todo o mundo material, todas as galáxias, tudo passa a ser propriedade do diabo. E agora, ninguém pode sair debaixo do comando do diabo. Ele conseguiu trazer a maldição para toda a humanidade. A maldição de que ele, que foi criada para ele, do inferno, ele trouxe e de lá só sai morto. O diabo não abre mão de você, a não ser que você morra debaixo do comando dele. O destino seu como pecador é o inferno. E o inferno não é algo suave, não. Apocalipse 9:2 registra esta visão do inferno. E abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E esta fornalha não foi feita para assar homens. Isaías tem uma visão tão espetacular nos últimos versos de Isaías, que diz que é um lugar onde o fogo não apaga e o verme não morre. Se você algum dia já queimou alguma parte do seu corpo, um dedo, uma queimadura no braço, em algum lugar, você sabe como é dolorido. E é eterno. Não é para 1 hora, 2 horas, 3, não. O inferno é um castigo eterno para aqueles que desobedecem a Deus. Espera aí. Quem desobedece a Deus? Infelizmente, são todos. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus não nos, segundo Tessalonicenses 5:9, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Como é que isso pode acontecer se todos pecaram? Como é que pode acontecer salvação num meio que só tem pecador? Como é que pode acontecer este milagre de transformar algo que se revoltou contra Deus, se tornou descartável, que o destino é o inferno? Como é que pode acontecer esse milagre de transformar um ser destinado ao fogo eterno, destinado ao descarte? Como é que ele pode ser transformado? Como é que ele pode ser transfigurado? Como é que ele pode mudar o destino dele? Existe no plano de Deus, que quando Deus criou o universo, criou para o homem. E se ele vai destinar o homem para a perdição eterna, então perdeu a motivação da criação do universo. Não tem mais herdeiros, não tem mais filhos. Deus perdeu a família. Mas ele não desistiu da família. Deus não desistiu do homem. O homem pode ter se revoltado contra Deus. O homem pode ter se desobedecido. O homem pode ter criado uma série de situações que provoca a ira de Deus.
E o homem vive provocando a ira de Deus. É como se ele estivesse vivendo. Vocês viram ali a fornalha do inferno. É como se ele tivesse em cima da fornalha um assoalho de eucatex, bem fininho. E ele vivendo e dançando e festejando a vida em cima daquele assoalho fininho, e as chamas do inferno lambendo debaixo daquele assoalho ultra fino. E ele fala assim: vamos curtir a vida. Ele ouve a mensagem do Evangelho que você está ouvindo aí na internet. Você está ouvindo qual é o seu destino. Você sabe para onde vai. Estão enganando você, dizendo que Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus não se deixa provocar. Provocaram a ira de Deus. Imagine a situação. O homem pendurado numa linhazinha da espessura de uma linha, de um fio de aranha, uma teia de aranha. E ele olha e continua provocando aquele que segura a outra ponta do fio da teia. Ele continua provocando a ira de Deus. A qualquer momento pode romper aquele fio e ele ser lançado na eternidade da tortura, da degradação completa. Na visão de Isaías, ele diz que o fogo não apaga e o verme nunca morre. Eu servi numa igreja, tinha um irmão lá, disse que foi para o inferno. O anjo levou ele para ter uma visão. E no corredor onde ele passava, ele via vários homens de terno, gravata, com bíblias debaixo do braço. Alinhados, de terno, bem bonito. Só que o pé deles era o pé de bode. Não era de ovelha, era de bode. E ele perguntou assim para o anjo: nossa, esse cara parece membro da minha igreja. Parece que ele serve lá na minha igreja. Eu estou vendo ele servir ceia, estou vendo ele fazer um monte de coisa. Pois é, gente fofoqueira. Gente especialista em espalhar fofoca e dissensão entre os irmãos. Especialistas na destruição da igreja. O diabo está reivindicando eles para serem demônios. E ele diz que quando chegou mais embaixo, ele viu o fogo que nunca se apaga. E os gritos lancinantes de quem estava condenado ao fogo eterno. Ele disse que os bichos saíam da pele, uns bichos pretos, compridos, se parecia uma lagarta preta. Saía de dentro da pessoa e entrava de volta. E o cara gritava. E as pessoas gritavam: misericórdia, misericórdia. O bicho não morre. E o fogo nunca se apaga. Mas Deus olha a sua criação, condenada a este tipo de destino. E Ele, veja bem, Ele institui uma coisa tão espetacular, um golpe de mestre tão espetacular para tirar o homem daquela situação caótica, que se nós ajuntássemos as 20 mentes mais brilhantes de todos os tempos, Tesla, Einstein, Newton, todos os maiores cérebros de todos os tempos, os maiores pensadores, não chegaria nem próximo ao grande projeto de Deus. E este projeto tem que ser comprado para o homem. Este projeto leva um nome espetacular de graça. Tem ideia do que é graça?
Você tem ideia do projeto de resgate? Tem ideia do que é ser alcançado pela graça e transformado da situação mais horrível do universo? É condenado junto com os demônios ao fogo eterno. Você sai dessa fila, você está numa fila, e você sai desta fila e entra noutra fila, num dos primeiros lugares, acima de muita gente boa que está no caminho. E você entra em primeiro lugar na fila para ser nomeado Filho de Deus. Você tem ideia que grau de título de nobreza é este? Tem ideia? Imagine o governo nos tempos dos reis. Existiam condes, barões, existiam cavaleiros, existiam grandes... Tinha ou não tinha grandes homens? Tinha ou não tinha? Tinha ou não? Existia algum desses títulos de nobreza que eu citei? Existia, por acaso, algum título de nobreza que pudesse ultrapassar a função de príncipe, filho do rei? Tinha ou não tinha? Tinha ou não? Alguém podia ser maior do que o herdeiro do trono? Ah, que glorioso! É para isso que você foi chamado. É para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para ser descartado, nem para usar uma função, talvez servir cafezinho. Olha, se eu for para o céu, servir cafezinho já era muito bom. Só o fato de não ir para o inferno já parece um negócio espetacular para mim. Parece algo estrondoso. Escapar do inferno, era o meu destino, certo? Sem nem... Não existe recurso. Não cabe recurso. Mas a graça me alcançou. Eu creio que é o seu dia de ser alcançado pela graça. Aquele que não foi alcançado ainda, venha para o time dos herdeiros. Os príncipes, santos cavaleiros do Altíssimo, que vão herdar o governo da casa que Deus fez para o homem, que é o que é? É o universo. Você vai herdar governos, vai ser o príncipe herdeiro que vai governar. Lembra quando Dom Pedro foi embora? Deixou quem para governar o Brasil? Deixou um príncipe herdeiro. Quando esse príncipe chegar, veja bem, tinha lá o Boni, não o da Globo, um tal de Bonifácio. Tinha outros grandes homens, mas existia um príncipe herdeiro. Ninguém era maior do que ele no império. Não existia nenhum título de nobreza no Brasil inteiro que pudesse ser maior do que o do príncipe herdeiro. E ele era tão esperado, tão querido, assim como eu espero a minha promoção de uma forma espetacular. Ele era tão esperado que decretaram a maioridade dele de uma forma antecipada. Vocês conhecem a história, eu não vim aqui para falar, ensinar a história para vocês. Eu vim ensinar a história de vocês. É a sua história que eu estou falando.
Como é que você consegue isso? João 3. Lembra do João 3,16? O que diz lá? Que Deus é conhecido. Agora vamos falar do 36. O que diz lá? Porque Deus... Não. Aquele que crê no Filho tem a quê? A vida eterna. É glorioso? Você achou que sua vida ia acabar em 60 anos, 70 anos, 100 anos? Mas existe um trem chamado... Pastor, você conhece bem. O que é? Qual é o nome do recurso que Deus providenciou para nós? Graça. Graça. Existe a graça, prevista aqui em João. Deus não destinou o homem... Eu não estou dizendo só para vocês, não. Estou dizendo para a internet inteira aqui. Ó. Milhões de pessoas no mundo inteiro vão ver este culto. Deus não nos destinou para a ira. Não te destinou para o fogo eterno. Não te destinou para ser descartado, para ser queimado. Não. Mas para a aquisição da salvação. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho nem verá a vida. Vocês pensam que esse trechinho de vida que nós temos aqui na Terra, no mundo material, é vida? Você acha que isso é vida? Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se você não fizer uso do exercício daquilo que Deus te deu de mais soberano, de definir o teu próprio destino, crendo em Jesus Cristo, você está destinado à ira. A ira de Deus contra toda a maldade, contra tudo de ruim que o homem já fez, tudo de ruim que os demônios já fizeram, que o próprio diabo já fez. Existe uma condição. Deus não te destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, pagou o preço e foi embora. E deixou a autoridade da igreja nas mãos da terceira pessoa da Trindade, que também é nosso Senhor, o quê? Espírito Santo. Nós estamos hoje sendo convencidos. Eu não convenço você do pecado, da justiça, nem do juízo. Não existe eloquência que eu possa ter. Não existe conhecimento que eu possa transmitir a vocês que venha convencer você da justiça e do juízo de Deus. Mas existe uma pessoa espetacular, com um poder assim, bilhões de vezes a mais do que o super-homem que você conhece a lenda. É um poder espetacular que brota diretamente do trono, daquele que chama à existência coisas que não haviam, daquele que chama trilhões de estrelas com uma única palavra. Ele fala assim, ó, haja. E as coisas começam a acontecer. Deus queria uma família, queria uma multidão de homens, e ele instalou o dedo e criou 8 bilhões de homens. Foi assim? Como é que foi? Ele criou o quê? Um
único casal. E vocês vão ver que esse casal começa errando e passa para o DNA da sua herança algo horrível, que é o pecado. O pecado condena você. Você não precisa fazer nada. Você pode ser uma pessoa rica, vende tudo que tem, como aquele, tem um cara lá do Oriente, não lembro nem o nome dele, é um tal de Buda, não lembro o nome dele. Oi? Esse cara que ele falou, não sei nem o nome desse cara aí, também não me interessa. Ele vendeu tudo que tinha, distribuiu para os pobres e saiu, foi viver na floresta. Mas sem o sangue de Jesus, você sabe para onde ele vai? Vai ele para o inferno e vai todo mundo que segue ele, vai do mesmo jeito. Imagine, tem religiões aí que praticam o bem. Tem um tal aí, uma religião até relativamente nova, tem 160 anos, que funda instituições que fazem o bem, distribui o pão, distribui cesta básica, cuida de crianças sem cérebro, cuida de criança cancerosa, mas é igual aquele cara que, eu vou contar uma história para vocês, é a ilustração que Deus me deu, tá? Não é, você não vai encontrar em nenhum livro. O cara era muito rico e aceitou Jesus. Aí ele falou assim: só que um dia eu quero aposentar, e eu quero ir para um lugar paradisíaco, e vou. E conforme ele foi chegando, ele era dono de muitos prédios na Paulista, no Rio, em todo lugar. Ele era muito rico, redes de mercados e tudo. Conforme ele foi chegando na época de aposentadoria, ele começou a vender os bens dele e mandar para. Ele tinha tirado férias e tinha um paraíso lá na Suíça. E ele tirou férias, pescava salmão, vivia. Era uma vida muito gostosa. Ele falou: eu quero aposentar e vir para cá. E ele começou a vender os bens dele e mandava para um corretor que ele já deixou lá previsto para isto, e esse corretor começou a comprar, comprou uma casa na beira do lago, converteu o dinheiro dele em investimentos lá para ele ter uma renda, e ele foi vendendo tudo que tinha até que chegou o dia dele aposentar. Ele vendeu a casa dele, marcou a data da entrega da casa, o cara veio, pegou a chave, ele saiu para a rua, já entregou todos os bens do Brasil e foi lá para o aeroporto e eu esqueci a passagem. E o dinheiro dele estava todo na Suíça. Ele não tinha como acessar, não era o tempo do Pix, tá? Isso aí é coisa do Bolsonaro, é coisa mais recente. Paulo Guedes e a equipe econômica. Mas ele não tinha dinheiro, não podia comprar passagem. Ele chegou para um amigo e falou assim: ô rapaz, eu estou aposentando e eu mandei todo o meu dinheiro para a Suíça, estou com a renda lá, mas não tenho como sacar. Eu estou sem a passagem. Dá para você me emprestar aí $2.000 aí para eu comprar uma passagem para a Suíça? Eu tenho lá uma casa grande, uma mansão. Até se você quiser ir, pode ir lá depois me visitar. Mas o cara falou: vou dar nada. A fama que você está quebrado, vendeu tudo que tem. Você está quebrado, você não vai ter como me pagar. Então não vou te dar o dinheiro, não. Ele saiu dali, procurou outro amigo e outro, e ninguém emprestou dinheiro para ele comprar a passagem. Chegou a hora do almoço, ele não tinha o que comer, não tinha dinheiro, passou a virar lata de lixo, a fome foi apertando, ele virou um mendigo. E uma fortuna na Suíça e um mendigo aqui no Brasil. Tem muitas religiões que criam um monte de herança no céu, mas não tem a passagem. Eles não aceitam a remissão dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai, vai ao Pai, a não ser
Ou seja, ninguém vai ao céu, que é lá onde o Pai vive, a não ser por mim. E esse cara virou mendigo aqui. Morreu, os corvos comeram, que ele nem enterro teve. Ele largou a fortuna dele lá. Assim são pessoas que fazem o bem, mas não têm Jesus no coração. Você tem que entregar a sua vida ao plano de Deus, que se chama... Qual é o nome do plano? Graça. Jesus comprou a passagem para você. A passagem sua se chama graça. Maravilhosa graça. Graça que transforma você de um ser desprezível, seguidor do diabo, em filho de Deus. Chamado pelos anjos de santos do Altíssimo. Quem são esses santos do Altíssimo? Descendentes de Adão. Você sabia que você olha às vezes e vê na rua os órfãos do sindicalismo brasileiro puxando carroça, drogados, extremamente degradados, babando feito loucos, completamente perdidos. Mas a graça não é só para você, é para ele também. Sabe por quê? Ele tem a principal característica que torna ele uma das pessoas autorizadas. Lembra que o céu está cheio de anjos, o céu está povoado com trilhões de entidades. Mas só existe uma que tem o poder de ser transformados em filhos de Deus. São aqueles pelos quais Jesus morreu. A descendência de Adão. Aquele degenerado que você vê lá na praça, cheio de droga, está babando feito louco, não tem nem capacidade de decisão mais. Se o Espírito Santo entrar, se ele levantar a mão e falar, eu creio, basta. O Espírito Santo entra dentro da vida dele e faz um estrago e transforma ele num dos santos do Altíssimo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por um homem entrou a desgraça no mundo. Romanos 9:12. E por um homem entrou a graça. Eu vou ler o capítulo, o verso, como está escrito. Eu estou parafraseando aqui. Mas vou ler como está escrito, você vai ver que é exatamente o que eu falei. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, a desgraça, e pelo pecado a morte, o destino final de fogo eterno, assim também a morte passou a todos. Os homens, por isso todos pecaram. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua, meu Deus, da sua maravilhosa graça. Eu vou confessar para vocês, para mim é muito grande. Justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3:24, para que, sendo justificados, pois, pela sua graça, sejamos todos feitos herdeiros, segundo a esperança
da vida eterna. Só quero encerrar dizendo para vocês uma coisa. Eu vou levar vocês numa viagem rápida. Presta bem atenção. Chama a gente para ouvir, você que está na internet. Suponha que você está diante do trono e o grande juiz está julgando. E vão entrando as pessoas de 8 em 8 na sala e vão sendo julgados. E vai passando na tela o filme com todos os pecados e você está condenado por isto. E o cara baixa a cabeça e aceita a sentença. O próximo levanta mais um e aparece na tela a lista das ofensas que ele cometeu contra Deus. Por isso você vai para o fogo eterno, vai para a desgraça eterna, separação completa de Deus. Outro, todos eles condenados ao fogo eterno. Aí um deles aparece a lista de pecados dele. Já o sétimo, oitavo, final da fila, aparece a lista dos pecados. Uma pessoa levanta e fala assim: sou advogado dele. Eu sou advogado dele. Ah, ele tem advogado? Os outros não têm. Eles não quiseram. Recusaram a graça. Eu sou advogado deste. E tudo isto que está escrito aí, eu já paguei. Ele tem direito à vida eterna. E vai receber por herança o governo das galáxias. Porque eu sou. Qual é o seu nome? Você é o advogado dele? Jesus Cristo, o que morreu por ele. E pelo meu sangue, todos esses pecados estão anulados. Aí os outros se revoltam e falam assim: escuta, é injusto. Ele é tão pecador quanto nós. Porque ele é salvo e nós não. Nós não temos recurso. Não cabe recurso. Esse tribunal é a sentença definitiva. Não cabe mais recurso. Vai sair daqui para a labareda eterna. Não tem jeito não. E por que ele não? Jesus olha para eles e fala assim: é por isto que se chama graça. Ele não precisa fazer nada. É somente crer em mim. E eu estou nomeado advogado dele. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, foi comprado a bom preço. E se chama maravilhosa graça. Grande Deus. Te apresento aqueles que estão aqui na internet agora, reconhecendo o teu nome como Salvador. Alcança eles com a tua maravilhosa graça. Te apresento esses que estão aqui, que já são teus filhos e que, de forma espetacular, já são parte do teu plano de salvação. E nós rendemos graças a ti por esta tão maravilhosa graça, por essa forma espetacular que o Senhor achou de nos livrar da justiça eterna e da ira de Deus. Somos muito gratos, principalmente, não somente pela salvação, mas por tudo que advém dela, tudo que vem da salvação, inclusive o título de nobreza mais alto do que os mais altos anjos, que é o de sermos teus filhos, príncipes, herdeiros dos céus
em nome de Jesus. Amém? Vou só deixar para vocês, uma recomendação. Chegando em casa, acesse a internet pelo método que você tem lá, todo mundo tem, e tem um hino chamado Maravilhosa Graça. Ouçam esse, vocês vão ficar emocionados.